Olá, crianças, bom dia. Então, hoje é o nosso último dia de aula antes das férias. Então, eu vou sentir muita falta de vocês, de gravar os vídeos, tá? Eu já estava sentindo muita falta. Então, vamos lá, vamos começar com a correção de matemática, daqueles exercícios que eu dei na quarta-feira, tá? Então, vamos lá. Então, a correção dos exercícios de quarta. Então, a atividade do livro didático, primeiro a gente vai corrigir, depois dos exercícios complementares. 3. Analise a taxa de população residente em área urbana do Chile e da Bolívia, na tabela da página anterior, que estava na página 151. Complete as frases e os quadros com representação decimal, fracionária e geométrica dos números citados. Então, no Chile, estava lá na tabela 0,88, que é, na leitura, 88 centésimos. Então, no Chile, 88 centésimos da população vive em área urbana. Isso significa que a cada 100 pessoas, 88 residem em área urbana. Então, na forma decimal, como fica? 0,88, tá? 0,88. Na forma fracionária, 88 em cima e 100 embaixo, que a cada 100 pessoas, 88 vivem na área urbana. E a representação geométrica, vocês vão pintar 88 quadradinhos do 100 que tem aí. Na Bolívia, 69 centésimos da população vivem em área urbana. Isso significa que a cada 100 pessoas, 69 residem na área urbana. Então, a forma decimal, 0,69, 69 centésimos. A forma fracionária, 69 e 100 embaixo. Então, a cada 100 pessoas, 69 vivem na área urbana. E a representação geométrica, vocês vão pintar 69 quadradinhos dentre os 100 que tem na imagem. Complete a tabela a seguir com a representação fracionária e com a forma que se lê os números a seguir. Então, tinha cada um dessas formas decimal tem uma forma fracionária equivalente. E como se lê? 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, 4 centésimos, 5 centésimos, 6 centésimos, 7 centésimos, 8 centésimos e 9 centésimos. Tá? Página 155 da apostila. Era até aí que era para fazer. Observe novamente os dados da tabela e complete as frases. Na Jamaica, então, 889 milésimos de pessoa com 15 anos ou mais são alfabetizadas. Isso significa que a cada 1.000 pessoas com 15 anos ou mais, 889 são alfabetizadas. Na Itália, 992 milésimos de pessoas com 15 anos ou mais são alfabetizadas. Isso significa que a cada 1.000 pessoas com 15 anos ou mais, 992 são alfabetizadas. Então, qual tem a taxa maior, Itália ou Jamaica? Livro de exercícios complementares. Então, questão número 1. Observe a representação geométrica de cada item e, em seguida, complete corretamente a frase. Então, tinha um inteiro dividido em 10 partes e embaixo um inteiro dividido em 100 partes. Para formar um inteiro, é necessário que tenha 10 décimos, que tenha tudo pintado. Então, se uma figura é dividida em 10 partes, eu quero saber quanto é o inteiro dela, é ela pintada inteira, não é? Então, um inteiro dividido em 10 partes seria 1/10 cada parte. Então, para eu pintar o inteiro, para eu formar o inteiro, eu preciso pintar 10 décimos. A mesma coisa na B. Para eu pintar o inteiro, eu precisaria pintar 100 partinhas. Cada partinha é 1 centésimo. Então, para pintar a figura inteira, eu precisaria pintar 100 centésimos. Em cada item, represente um número na forma decimal nas figuras correspondentes. Eu coloquei aqui a forma fracionária para vocês terem mais noção da pintura, lembrar da pintura. Então, 0,3. Se a gente pensar isso em fração, 3 décimos, então pode transformar isso em fração. Vocês sabem como representar 3 décimos. Isso vocês já aprenderam. Então, pinta 3 partes das 10 que tem representadas.
0,08, que é 8 centésimos. Então, 8 sobre 100. Tem 100 partes, vai pintar 8 partes. Observe os números na forma decimal em cada caso e escreva a fração correspondente e pinte a figura para representar. Então, 0,12 é igual a 12 sobre 100, então 12 centésimos. 0,25, 25 centésimos. 0,3, 3 décimos. 0,9, 9 décimos. Não sei se vocês perceberam, mas quando aparece os dois números depois da vírgula, são centésimos, tá? A parte da fração, o denominador da fração sempre vai ser 100 quando aparece dois números no decimal. E quando aparece um número, sempre vai ser 10, tá? Observe o quadro abaixo e complete com os números na forma decimal. Então, 64 partes de 100. Coloquei a fração aqui para vocês se orientarem melhor. Então, a vírgula está aqui. Eu vou dividir por 100. Então, vou ter que pular duas casas com a vírgula, porque tem dois zeros. Pulou uma, veio para cá, vírgula. Pulou outra, veio para cá. Então, 0,64. 4 partes de 10. Fiz a fração aqui para entender. A vírgula está aqui, vou pular uma casa para lá. Então, a vírgula veio para cá, tenho que colocar o zero na frente. Então, 0,4. 35 partes de 100. Então, 100 tem dois zeros, eu tenho que pular duas casas. A vírgula está aqui, pula uma, pula duas. Então, a vírgula vem parar aqui na frente do 3, 0,35. E 8 partes de 10, 8 sobre 10. A vírgula está aqui, pula uma casa para lá, vírgula, então 0,8. Então, como se lê? 64 centésimos, 4 décimos, 35 centésimos e 8 décimos, tá? Observe as imagens a seguir e escreva em cada caso os números na forma decimal e fracionária. Então, eu coloquei aqui. 4 décimos é igual a 4 décimos. 13 centésimos é igual a 13 centésimos na forma decimal. Então, é só pular duas casas para lá, a vírgula vem para cá, tá? E 19 milésimos. Então, 19 está aqui, a vírgula está aqui, então pula três casas, porque tem três zeros. Então, pula uma, pula duas, pula três, então acrescenta um zero, vírgula, zero. Então, 0,019. Então, 19 milésimos. Percebam, milésimo, 1000 tem três zeros. Então, após a vírgula, a parte decimal fica com três zeros também, tá? E a última questão, marque um X na alternativa que não corresponde à leitura correta do número na forma decimal. Então, 3 décimos, está correto. 8 décimos, está errado. Tem duas casas depois da vírgula, então estamos nos centésimos. Então, teria que ser 8 centésimos, tá? Então, a B estava errada, então era para assinalar ela. Beijos, acabou nossa correção. Até mais.